Então, vamos lá. E agora? Está picotando ainda? Sim? Não? Tá. Então, foi isso mesmo que a Eliane colocou. Não deu para gravar. Então, por que eu pedi a Célia para fazer uma pequena pesquisa? Porque no final ele diz assim, né? Ao término da operação, acentuara-se a resistência. A rigor, não pude levantar-me nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra, em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As virtudes marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço e, não obstante, verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Então, foi por esse motivo, né? Achamos bem, bem curioso. Eu pedi à Célia para ela fazer essa pesquisa. Então, é com você agora, Célia. Eu vou desligar o meu microfone. Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá. Estamos ouvindo, está dando para ouvir. Aqui mesmo, no Irmão Jacó, onde tem repouso breve, ele vai dizer que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Quer dizer, ele aqui já dá uma explicação. Aquele outro livro que você me falou que uma pessoa disse que tinha alguma coisa, eu acabei lendo o livro todo, Sexo e Destino, mas ele só tem assim, ele teve um problema com um espírito lá e botou assim, regressei ao conchego do mar, entrando em prece, mas não dá maiores explicações. Eu encontrei um trabalho lá de Santa Catarina, onde ele vai falar de José Luiz Condota, que ele vai falar da água, que na verdade não é a praia, é a água do mar, são as águas, de um modo geral. Ele vai, inclusive, tecer considerações de que o planeta Terra é constituído de 2/3 de água e o corpo humano por mais de 70%, deixando claro que sem água não existe vida. As ligações entre a água e a espiritualidade não são muito bem entendidas nas suas essências pelo homem, mas estão começando a se clarear, pois existem, e notamos isso, através de todas as culturas e religiões. Aí ele vai dar exemplo. Vejamos, por exemplo, a mitologia grega, o Poseidon tinha grande poder sobre as águas do mar. Na Bíblia, Noé e o dilúvio. A abertura do Mar Vermelho por Moisés. E no batismo, um rito religioso que envolve água. Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Diversas seitas utilizam diversos tipos de banhos. Banho de ervas, banho de cheiro, de sal grosso, de diversos sais. E as igrejas utilizam a água benta, sempre objetivando a purificação espiritual. Os hindus se purificam, e ele aqui botou enterram, eu acho que desova, seus mortos nas águas do rio Ganges. Muitos países têm poços santos e fontes sagradas. Os centros espíritas utilizam a água como meio de ajudar o equilíbrio corpo-espírito. As catástrofes também têm a ver com as águas, que acontecem no planeta. Aí ele dá 2 grandes exemplos. Nós tivemos um grande exemplo aqui em Teresópolis, né, que foi em 2011, quando a chuva fez aquela tragédia. Mas ele aqui vai se remeter só às inúmeras inundações que o mundo todo sofre periodicamente, né, de quando em quando há inundações, e o tsunami ocorrido no Japão.
isso tudo tem a ver com a água. Então, ele vai dizer que isso é uma questão de condicionamento, de conscientização humana. Hoje, uma grande parcela da água do planeta está contaminada, poluída. Muitos estudos e muitos mentores espirituais nos informam que a poluição ambiental não é mais que a projeção mental dos nossos pensamentos e está relacionada com as questões da ética e da moral. É óbvio que quando a gente pensa na poluição das garrafas PET, dos pneus, é uma questão ética, né? de bom viver, não tem nada a ver com pensamento. O homem acumula em torno de si fluidos bons e fluidos maus, conforme o seu padrão mental, e projeta essa energia na atmosfera espiritual terrestre. Imaginem a ação de milhões e milhões de vibrações negativas. Com isso, só poderia haver uma reação, uma pressão psíquica sobre todos nós, prejudicando as nossas evoluções com atos contra a natureza. Não restam dúvidas da necessidade de uma urgente transformação íntima de cada um para mudar o patamar ético e moral. Essa mudança do perfil íntimo do ser humano contribuirá para o bem de todos os seres e de toda a natureza. Essa condição espiritual comandará as ações para com a natureza e será uma conexão do mundo espiritual para o mundo material. Aí ele vai falar da água. A água é um dos componentes mais simples e receptivos da Terra. As ligações entre dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, a gente sabe que H2O é água, encerram a expressão máxima do amor pela sintonia energética extremamente afinada desses elementos que Deus uniu com as suas bênçãos, formando a água para o bem do homem e dando-a gratuitamente a todos. As novas descobertas estão mudando significativamente o espectro do que se pensa sobre a água. Eu acho que todo mundo conhece aquela experiência do japonês, né, do Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês através dos cristais de água congelada de amostras colhidas em todo o mundo. Em um primeiro momento, ele colheu água de todo mundo e congelou. E aí ele foi vendo a diferença dos cristais, através de um microscópio, ele foi vendo a diferença dos cristais. Através da água congelada, amostras colhidas em todo o mundo. Pôde verificar, através de um potente microscópio, as variações de suas geometrias. Então, a gente vai ver aqui, na pesquisa dele, que as águas onde você coloca, assim, palavras amorosas, palavras de consolação. Como? Palavras de consolação, ou colocam músicas agradáveis, e depois põe para congelar, quando ele vai verificar no microscópio, são verdadeiras joias. Os prismas criados pela água ficam muito bonitos. Em contrapartida, quando ele coloca palavras desagradáveis ou pensamentos ruins, ou bota músicas, que ele faz uma experiência com esse tal de heavy metal, o congelamento que aparece é uma coisa desordenada, feia, desagradável. Então, a água reage aos pensamentos da gente, a todas as nossas emoções, incluindo a música. Tá? Aí, depois, ele entra em André Luiz. Ele diz que André Luiz nos ensina que cada célula tem o comando energético da usina central, que é a mente do espírito. Então, cada célula é comandada pelo espírito. Então, aquilo que o espírito pensa ou faz vai reagir. Diante disso, devemos considerar que a água do nosso corpo sofre a ação da energia espiritual, uma vez que as células funcionam em meio aquoso. Sabemos que uma variação na quantidade e na qualidade da água circulante no organismo propicia o aparecimento de inúmeras doenças e que estas são efeitos de causas mais profundas, que se encontram no espírito. A água, aí ele vai falar da água doce e da água salgada.
Ambas têm extraordinárias propriedades revigorantes e atenuantes de emoções fortes e pensamentos nocivos e negativos a pessoas e a ambientes. Como a água canaliza e conduz qualquer tipo de energia, também realiza trocas importantes. Cachoeiras, lagoas, lagos, rios, riachos, fontes de água doce agem diretamente no perispírito do ser humano, higienizando-o muitas vezes apenas ao aproximar-se desse local. Você não precisa nem entrar na cachoeira, nem entrar no rio. Só o fato de você estar próximo a esses locais, você já recebe uma carga de energia positiva. O banho realizado em qualquer das águas pode proporcionar imediatamente um alívio das tensões, provocando uma sensação de bem-estar. É óbvio que a gente tem que pensar que isso tem que ter atuação no perispírito, senão os socorristas, né, não adiantaria levar os recém-desencarnados para a beira do mar, porque o que está indo ali é o espírito e o perispírito. E eles conseguem revitalizar esses perispíritos. Kardec, no livro dos Médiuns, refere-se à grande capacidade de ação dos espíritos sobre a matéria elementar, podendo não só formar substâncias, mas também modificar as suas propriedades. A ciência diz que a água é um dos principais condutores de energias que existe, e os espíritos ensinam que, por isso, utilizam-na para transmitir aos enfermos as energias de que necessitam para obterem um alívio de suas dores físicas e espirituais. É o líquido escolhido pelos benfeitores espirituais para derramarem os seus fluidos magnetizados. É na água que a medicação espiritual pode ser impressa. A gente lembra daquela passagem de André Luiz, quando ele volta em casa e que encontra a esposa casada novamente e que o marido está doente. Aí os pensamentos, né? O ciúme bateu, ele volta mentalmente ao umbral e depois ele se refaz e volta lá e coloca a medicação na água do marido dela e ele se recupera. Bezerra de Menezes já dizia que a água é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Bioenergia a gente pode dividir em bioenergia direta e indireta. A direta seria o passe, e a indireta seria através da água fluidificada. Emmanuel esclarece, como excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem a ingere os recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psicofísico. André Luiz, de novo, vai dizer que precioso esforço da medicação, da medicina, pode ser levado a efeito, mas há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética, acho que eu pulei aqui uma folha, que só reagem à intervenção magnética. Então, ele vai dizer que, às vezes, é necessário que algumas situações que a pessoa apresenta, não adianta medicação alopática, só mesmo através da medicação espiritual. E através da medicação espiritual, ele vai fazê-lo através da água, tá? Dessa forma, a água é um meio de tratamento muito utilizado pelos espíritos. Ela canaliza a luz divina através da força eletromagnética, irradiando energia a todas as células do corpo. Evidências científicas da água magnetizada, como vai dizer o engenheiro Hernani Guimarães Andrades, cita o Dr. Brahmi, pesquisador americano, que fez durante 2 anos extensos estudos espectroscópicos com amostras de água destilada submetida a médiuns curadores. Concluiu que a água submetida à influência, imposição das mãos do magnetizador humano apresenta mudanças moleculares.
continuou a sua pesquisa, agora apenas colocando frascos de água no meio de grupos de pessoas concentradas durante uma sessão espírita, sem que houvesse a imposição das mãos. E o resultado foi o mesmo. Tanto faz você impor as mãos na água, como ela está presente a um estudo, a uma sessão, porque o efeito vai ser o mesmo. Deixa eu ver onde é que eu me perdi aqui. Mack, não sei quem é, descreve uma pesquisa de Bernard que conclui, após análise por espectroscopia de infravermelho, a ocorrência de significativas alterações no ângulo de ligação atômica da água tratada pelo magnetizador e uma significativa diminuição da tensão superficial do líquido. A água se torna mais leve. Apenas essas pesquisas comprovam o que a doutrina espírita ensina sobre a água fluidificada. Não há obrigatoriedade da intervenção dos médiuns, com a imposição das mãos, para a sua obtenção. Em geral, são os espíritos que fazem a sua magnetização e que depois passa a apresentar algo a mais que a água normal. São os fluidos espirituais curadores ou medicamentosos que, com certeza, alteram a sua constituição molecular. Emmanuel nos dá um conselho fantástico. Se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução dos teus problemas de saúde, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção, e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. Efeitos da água fluidificada sobre o organismo humano. Todas as reações no organismo humano só se realizam em soluções aquosas. Por isso, a ciência denomina a água de líquido vital. Sem confirmação da ciência terrena, relatos indicam que, quando fluidificada, a água pode provocar os seguintes efeitos: inibir a formação de radicais livres, aumento da produção de linfócitos, que é a defesa do organismo, melhora a osmose da membrana celular, efeito rejuvenescedor. Isso é para nós, as mulheres. Elimina íons com excesso prejudiciais à saúde e renova a energia perispiritual. Não tem o poder, aí vem a coisa importante, não tem o poder de impedir doenças geradas por resgates, provas e expiações. Porém, facilita a ação dos medicamentos sobre elas. Quando é fluidificada pelo encarnado através da imposição das mãos, a água faz bem para quem a ingere e para aquele que a magnetizou. Por essa ação, o magnetizador faz vibrar o seu próprio fluido positivamente. É interessante lembrar que todos aqueles que procuraram a melhora através da transfusão de energia, passe e água fluidificada, devem saber da necessidade maior, que é a reforma íntima, fator equilibrante da energia vital. Então, a água é, assim, de uma importância fundamental nos tratamentos espirituais. Agora, eu queria ver aqui quando ele fala que a água salgada tem polaridade diferente por ter sal em sua constituição. Emite magnetismo mais vigoroso. As águas marinhas energizam, revigoram e captam as energias mais densas da aura humana, que são os miasmas e os parasitas energéticos. Então, é por isso que, normalmente, as equipes de socorro aos espíritos recém-desencarnados levam esses espíritos à beira do mar, para que eles consigam
se livrarem um pouco desses miasmas e desses parasitas energéticos e se sentirem mais revigorados. Isso foi o que eu encontrei com relação à água. Isso. Ô, Célia, Oi. vou falar uma coisa. Eu, antes de tornar a doutrina kardeciana, eu fui adepta à Umbanda, né? Que não era nem a Umbanda de tabu, eu estava começando no Espiritismo, né? E eu tinha as manifestações de preto velho, essas coisas assim, né? Caboclo, tinha as entidades, né? Que eram chamadas de entidade, e eu trabalhava com elas. E muitas das vezes, o preto velho que trabalhava comigo sempre falava a respeito de se você está no ambiente, no teu trabalho, e você está sentindo que o ambiente não está muito bom, era de manhã, quando você chegasse, botasse um copo d'água, né, na tua mesa, e no final do expediente, você jogava aquela água, abria a torneira, jogava aquela água, né, e algumas vezes eu percebia que ela ficava assim, dependendo de como ela ficava não ficava limpa, sabe? Ficava assim, meia, ou às vezes com bolinha, ou às vezes, sabe, meia turva, né? E a água de sal, a água do mar, sempre falava, quando for à praia, no primeiro dia do ano, né? Traz e passa na sua casa e tudo, e realmente eles também falam muito bem sobre as águas também, né? Eles orientam que é muito boa a água. Né? Mas é mais ou menos isso que o trabalho diz, que tanto a água salgada como a água doce, todas as duas têm poder de captar e de revigorar o perispírito. Fala, Márcio. Tá doido para falar. É o seguinte, se você tem um livro de Miramês... Fala mais alto. Tá conseguindo escutar? Espera aí, só um instantinho. Espera aí, um minutinho só. Chega mais perto. Não, é que estava abaixo o som aqui. Tem um livro de Miramês que ele fala que toda vez quando a gente retorna ao nosso lar, a gente deve tomar um banho quando veio da rua, não importa a hora, porque isso faz com que haja uma limpeza em nosso perispírito, nossa aura, das energias que a gente capta lá fora, das energias que a gente capta no mundo exterior, entende? Mas é isso que ele está falando aqui. Principalmente agora. Principalmente num período como esse, por exemplo, de pandemia, aí muita gente fala assim, mas peraí, isso aí também é fanatismo. Não é questão de fanatismo, não. É limpeza. Já está provado que a água ela é um elemento catalisador universal. Tanto porque ele vai dizer, o homem acumula em torno de si fluidos bons e maus. E bons e maus, exato. E joga isso na psicosfera. E a gente encontra com vários amigos que às vezes abraçam a gente, aquele negócio todo, e você pega aquela... E a gente acaba recebendo uma cargazinha boa. Exatamente. E com relação ao sal grosso, até os japoneses já tinham descoberto isso. Tem alguns restaurantes no Japão, eles costumam colocar uns pratinhos com sal grosso embaixo das mesas, dos cantos, para poder absorver essas energias deletérias. Porque ele tem essa capacidade de absorver. Então, não é nada místico, não é nada coisa, não, é coisa científica. É científico mesmo, Já está provado que aquilo ali tem um efeito benéfico. Né? Aí, por isso que na religião da Umbanda se usa banho de sal grosso, banho de ervas, no candomblé também e tudo mais, porque o nosso perispírito ele absorve essas energias, benéficas, tanto das ervas quanto do sal grosso. E você vê que tanto a gente usa água magnetizada, como o católico usa água benta também. Exato. E antigamente, eu sou testemunha disso, a igreja ela condenava esse negócio de fluidificação de água. Eu fui coroinha de igreja, né? Então, eles condenavam isso. O padre, eu vi o padre falando que isso tudo era bobagem, tudo era besteira. Hoje em dia, a própria igreja ela manda os católicos abençoarem a sua água. Quer dizer, aquilo ali é uma fluidificação de água que a pessoa está fazendo, né? E é muito interessante você ver aquela pesquisa do japonês, como é que a água se modifica de acordo com o pensamento da pessoa, o que ela escreve no rótulo.
isso, não sei. A música que é tocada altera totalmente. É verdade. Interessante isso. É uma coisa fabulosa. Eu cheguei atrasada porque eu não estava conseguindo entrar, minha internet estava muito baixa, eu não conseguia abrir o Tenlink. Mas aí eu peguei, assim, mais ou menos, em relação à água, quando a colega falou que o copo d'água no trabalho dela ficava com bolinhas, essas coisas todas. Esse lance de água com bolinha acontece pra caramba comigo. Aí eu quero saber o seguinte: isso aí, ele está captando as energias ruins ou ele seria fluidificado? O copo estaria sendo fluidificado. Eu acho que no caso dela estava sendo fluidificado. Estava captando as energias ruins, tanto que ela se desfazia da água. Ela não bebia aquilo. Ela não usava como remédio, e sim como purificação da psicosfera que ela estava vivendo ali. Porque eu tenho o hábito de pôr um copo... Desde que eu tive fazer o tratamento, eu sempre ponho um copo de água na minha cabeceira, porque eu sei, né, tenho certeza, dos amparos que a gente recebe. Então, esse copo de água ficou para mim como sendo aquele tratamento quando necessário, né? Porque não é a gente que diz que precisa, né? É quando eles acham que deve. Então, ficou para mim sempre dessa forma. Mas toda vez que eu vou para a casa de praia, o copo lá fica com bolinha. Aqui não, mas lá fica. Aí eu fico na dúvida se isso aí é uma captação das energias de lá, né, da praia, não sei, ou se ele está sendo fluidificado mesmo, e aí lá, como a energia é muito forte, ela fica aparecendo essas bolinhas. Por isso que eu queria só saber. Mas eu já vi copos lá Mas na casa ele fala que essa colocação do copo de água perto na hora de dormir, você tem que fazer uma prece. Sim, sim. Ali vai ser uma água que vai receber algum tipo de medicação, se houver merecimento. Necessidade. E se houver necessidade também. E houver necessidade, que às vezes não precisa. No caso dela, como devia ser uma repartição, ele captava os miasmas e limpava o ambiente de trabalho dela. E a Fê não tem coisa mais poluída que repartição pública. Aqui é um negócio de doido. Pelo menos de ladrão, não. Misericórdia! Como é que o negócio é fogo? É um caldeirão. Então, Rosângela. Eu atendo, agora é tua. Eu atendo público, aí já viu, né? Atendo público. Sala com pessoas né, completamente diferentes. Então, tem que ter um copinho d'água lá, porque senão não dá certo, não. Deixa lá, não tem. E isso é muito interessante. Depois eu vou dar a palavra mais a vocês. Célia, mais alguma coisa? Eu gostaria de falar também. Fala, eu vou deixar falar só um pouquinho. Rosilda, eu vou deixar você falar, só um momentinho. Rosângela. Oi. Eu estou só disputando, mas eu tenho alguma coisa para falar. Depois, eu ia te chamar também, Zé Marcos. Deixa eu só colocar uma coisa aqui do estudo que a Célia trouxe. Antes de eu vou dar a palavra à Rosilda, vou dar a palavra ao Zé Marcos, mas olha só que interessante que eu achei hoje, por acaso, no livro O Perispírito e as Suas Modelações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a página, tá? Eu vou sair, vou botar a página só para a gente ter uma ideia sobre isso que a gente está falando, que para alguns pode até parecer assim, nossa, mas será que isso não é muito misticismo? Não. Primeiro que a Célia trouxe muita coisa científica, né? Trouxe coisa de André Luiz, de Emmanuel, de cientista. Quer dizer, então tem várias informações que ela trouxe. Foi interessante. Ficou um leque de informações. Mas deixa eu colocar. Depois eu vou dar a palavra à Rosilda, vou dar a palavra ao Zé Marcos, que eu ia até chamá-lo também, porque eu gostaria que ele colocasse também. Só um pouquinho. Espera aí. Olha só que eu achei
que eu achei, eu não conhecia isso, tá? Só um momentinho. Oh, Deus. Ok. Não, 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 não. Vocês já viram que que o meu computador está horrível, né? Página. Página. Tá pequena a letra, né? Alguém pode falar aí. Agora, para mim, agora, mais um pouquinho. Aí. Tá. Esse livro é do Luiz Gonzaga Pinheiro, é aquele livro, O Perispírito e Suas Modelações. Eu achei o negócio aqui que eu achei tão interessante, mas o que é interessante é que ele não vai falar, não é de desencarnado, mas vai falar do médium em relação à água. Olha só, só um pouquinho a mais. Ah, tá. Ele diz assim: o perispírito, os técnicos estão colocando um aparelho, mas isso não interessa, né? Os espíritos que atuam com essas energias são técnicos. Peraí. Não, não é isso aqui, não. Não está aparecendo para a gente aqui, não. Não está aparecendo? Não, só é o quê? Está aqui, número 5. Não, não está aparecendo o texto? Não, Para para mim, mim, Tá aparecendo você. suicídio de gestante. A página está travada. Para mim, tá. Ah, tá? Então deve ser eu. Deve ser minha internet. Tá suicidas agora. Suicidas. Olha só, essa parte do livro fala exatamente de suicidas e todo tipo de suicídio, né? Mas aqui eu peguei no geral, esse geral. Ele diz assim: para observação de suicidas, os médiums, após o ato do desdobramento, muitas vezes eram levados a regiões verdejantes de oxigenação abundante e aconselhados a absorver profundamente o magnetismo ambiente, quais mergulhadores que, para adentrar as regiões oceânicas submersas, fossem submetidos a exercícios de relaxamento, absorção, mentalização e retenção de fluidos vitais em seus organismos. Ele está falando em relação aos médicos. A parcela suplementar de fluidos absorvidos funcionava à guisa de reserva, pois adentrando em regiões de vibrações hostis, isso os médiums, cumpria-lhes manter o equilíbrio, observar com atenção, narrando em detalhes e com fidelidade tudo que lhes fosse mostrado e explicado, tarefa que exigia um esforço redobrado de concentração em região em tudo desconhecida para eles. No caso, os médios, seus corpos perispirituais eram revestidos, aqui eles estão em desdobramento, hein? Eram revestidos por roupões isolantes, em alguns casos, à semelhança das roupas protetoras contra radiações atômicas, para que as vibrações dos suicidas não lhe causassem desarmonia orgânica. Recebiam passes reconfortantes e eram amparados devido à rudeza das cenas, frente a corpos retalhados, objetos de estudos, mas igualmente visão macabra que os observasse. Caramba! Tocavam ainda os cadáveres, arguíam, descreviam, pesquisavam, admiravam-se, sentiam repulsa frente aos restos humanos.
mas a tudo se submetia de boa vontade, porque sabia do amparo do Cristo pela nobreza que a tarefa executava. O final. A cada encontro, os espíritos reforçavam o conselho. É preciso estudar mais o corpo humano, o cérebro, os sistemas da vida, depois quando, em vez, eram levados para um mergulho no mar, em cachoeiras, singelo presente e prova de carinho para quem cumprira o dever com dignidade, sem decepcionar os amigos ou desgastar a confiança que unia os dois grupos em um mesmo objetivo, o conhecimento. Assim é que, com imenso respeito pela dor alheia, descrevemos as marcas ulcerosas dos perispíritos dos suicidas. O que ele fala aqui, vou sair daqui agora. O que ele fala aqui é simplesmente, tá? E engraçado que é em relação dos médiuns em desdobramento para este tipo de trabalho. Até em desdobramento, é o Luiz Gonzaga Pinheiro. Acho que muita gente tem esse livro aí. O Perispírito e suas modelações. Até os médiuns desdobrados que fazem esse tipo de trabalho em reuniões mediúnicas ou durante o sono, eles utilizam também as águas. Olha como é que vai, né? Juntando uma coisa a outra. E eu falo para vocês de todo o coração, eu estou tomando conhecimento de muita coisa, perdão, agora. Por isso que eu gosto desses estudos em grupo. Não vamos ficar assim, não, mas é misticismo. Gente, nós temos que ter, como a Célia falou, a mente aberta. Vamos ter a mente aberta, vamos ter bom senso e discernimento e vamos estudando, tá? Então, deixa eu passar para a Rosilda. Rosilda fala, depois... Zé Marcos está aí. Zé Marcos está aí também. Depois ele fala. Fala, Rosilda. Liga. Gente, a pergunta que eu ia fazer, a Tereza entrou de chofre. Foi? Na hora que eu ia fazer a pergunta, a Tereza exatamente nessa hora entrou, porque eu tinha uma tia que ela era uma médium vidente e ela contava os sonhos para nós, ela acordava sempre 5 horas da manhã. Os sonhos dela, às vezes, levava meia hora, quase uma hora. Ela dizia quem ia chegar em casa, tal hora, chegava em casa a pessoa que ela tinha. E ela me ensinou essa parte, assim, quando eu saía, se eu tivesse uma dificuldade muito grande, colocasse um copo d'água. Só que o copo d'água que eu colocava era quando eu estava em situações difíceis para resolver, ou então com a minha cabeça muito perturbada, aí o meu copo sempre ficou cheio de bolinha. Então, e ela dizia para jogar numa planta, no pé de uma planta, essa água. Mas que também pode ser vista por outro ângulo, como foi trazido assim, também para o bem. A água com bolinha, tá entendendo? Então, eu queria ampliar o meu conhecimento nessa área, se você tem mais alguma coisa para me dizer, ou a colega, e eu agradeço profundamente. Mas é isso. A minha água é só para barra pesada. Barra pesada, jogo na plantinha, cheia de bolinha. Olha, às vezes acontece, não é assim, né? Às vezes acontece comigo aqui, a água está fazendo o estudo evangélico, está com bolinha, e eu bebo água. Se tiver alguma coisa ali, eu estou bebendo, né? Mas deixa o José Marcos, fala. Oi, Zé Marcos. Oi, estou aqui. Olha só, eu vou tirar a imagem aqui. Ou é o teu microfone que está ruim, não sei. Só pela companheira que eu não conheço, eu estou só assistindo hoje pela primeira vez, eu só vejo você aqui pelo celular, tá? Não vejo as outras pessoas. Só para a companheira que falou sobre a água, que fez uma ótima pesquisa, né, sobre a água aí, da importância para nós desse planeta de provas e expiações, esse planeta aqui, a gente vive em função da água. Tudo aqui é água para a gente. Se a gente não tiver água, a gente não vai sobreviver em coisa alguma. Então, como a água é um solvente universal, e tudo isso aí que a companheira falou, certíssimo, tudo bem. É só para complementar
tudo que você queira fazer, você utiliza água. O seu corpo, 70% água, tá certo? O planeta, mesma forma, 3/4 partes água. Tudo vem da água. E nós, a nossa evolução, desde os seres primitivos, lá no início, que o planeta foi formado, foi resfriado, foi sendo adaptado pelos nossos engenheiros espaciais, aí, siderais, o que você queira dar, o nome, tudo começa na água. Tudo vem da água. Tudo está na água. Primeiro, os seres vivos que vão aparecer na água, para chegar no homem, que o organismo dele, basicamente, é água. Se desidratar, você perdeu um pouquinho d'água, você já perdeu o equilíbrio. Já vai parar no hospital porque você está desidratado, tem que entrar no soro. Não é isso? Então, todas essas substâncias, que vão ser a parte de fluidificação da água, que eles botam para os nossos amigos que estão com problemas e tudo mais, restaurar as suas funções, vem da água. Ou, eu queria acrescentar mais, vem do meio ambiente, de forma geral. Também vem lá dos vegetais. O indivíduo foi levado, no exemplo do Bezerra, que eu conheço aí o exemplo, né? Que ele dá, que pega o irmão Jacó lá para levar na beira do oceano, foi o recurso que ele deveria ter por aquele momento, para ele poder se refazer um pouco para depois haver o desenlace dele, que ele não teve desenlace ali ainda, está para ter. Então, ele foi restaurado ali um pouco, deu uma melhoradinha para ele poder haver o desenlace. Mas ele poderia ser levado também, se o Bezerra tivesse a oportunidade, num belo jardim, num belo bosque, porque ele tiraria os fluidos daquelas plantas, daqueles vegetais que estão por ali da mesma forma. O ar mais purificado faz muito bem, você está no alto da serra, ali, né? O ar é diferente, a situação é melhor do que você tem aqui embaixo. Então, isso falando materialmente, não estou falando nada espiritualmente. Tá? Essa matéria, ela transmite boas energias sempre. Você ter plantas na sua residência sempre é melhor para você, porque ela vai equilibrar para você aquele meio ambiente ali. Então, você pegando o indivíduo que está com problemas, levou na beira d'água, ótimo, excelente, mas se ele não tivesse aquela beira d'água para poder trabalhar, tá certo? Ele vai utilizar os fluidos do meio ambiente. Todos nós, você pega um cacto, ele tem água. Você pega qualquer planta aí sequinha, se você pegar nela, vai ter um pouco d'água dentro dela. Todos nós temos água no nosso organismo. Nós aqui, o indivíduo está com um problema qualquer, aí tomou um medicamento e desequilibrou o organismo dele. Perdeu água, ficou desidratado. A partir do momento que ele está desidratado, mas ele tem água no corpo? Tem muita água, mas ele perdeu só um pouco d'água. Se ele perder muito, ele vai morrer. Uma diarreia mata o cara, tá certo? Perdeu água demais. Se não levar para tomar um sorinho, ele não vai ficar legal. Então, essa água, que a nossa amiga, que desculpe, eu não sei o nome dela, que falou muito bem, né? Eu escutei também muitas coisas pela primeira. Quem? O nome dela é Célia. Célia, ótimo. Mas lembrando que é tudo porque o nosso planeta é assim. Em outros planetas de prova e expiação que existem, né? Será que o meio lá também é água? Quando nós sairmos daqui e conseguirmos chegar num mundo melhor, conseguimos evoluir, não sei daqui a quantos 1000 anos que a gente vai conseguir isso, será que vai ser água que vai ser fundamental ou vamos ter um outro veículo para transmitir energia? Tá certo? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Olha, hoje foi bom, hein? Hoje está interessante. Provavelmente não deu para a gente entrar muito no nosso assunto hoje. Não tem aula. Né? Não tem aula do capítulo aí. Foi muito interessante. E vocês observaram como é importante a gente a gente parar, né? Porque se a gente for ler o livro de uma vez, a gente vai estar lendo, não vai estar estudando. Então, cada detalhe que vem, né, é que nem a obra de André Luiz no sábado. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai parar. Tem alguma coisa? Vou pedir a alguém que eu adoro, que eu sei que vocês vão adorar fazer essas pesquisas.
Célia me amou por causa disso, eu tenho certeza absoluta. Ô, Rosângela, Diga. as referências que ele faz a André Luiz é sempre no infeliz do livro, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, que eu não consigo acabar de ler, porque o bichinho é difícil. Mas a gente vai estudar ele um dia. Ué, por que não? Estava esperando o pessoal de quinta-feira chegar lá, aí fechou. Fala, mãe. Ângela, foi a Célia que falou aí do Evolução em Dois Mundos? Foi, Célia. Foi, né? Então, eu estudei o livro, né? Opa! Passei um ano estudando. Aliás, passamos 2 anos estudando esse livro aí. E ele é difícil, mas o Zezinho aqui tem um pouco mais de facilidade por causa da área. Não é isso? Você me conhece. Para quem não conhece, aí eu fui professor de biologia durante quase 40 anos. Então, a gente conhece alguma coisa daqueles sistemas e nós somos aproveitados nesses seres todos que existiram anteriormente, né? Através dos experimentos, nós carregamos no nosso organismo características de uma minhoca, por exemplo. Meu corpo é igual a minhoca? Não. Mas eu tenho uma respiração pela pele, minha sudação, tudo que acontece na minha pele, eu tirei lá daquela evolução que apareceu naquele ser vivo que foi aproveitado. Tudo que eu possa tirar de lá. Então, a água que foi o tema principal aí da história, mais uma vez, muito bem explicado, ela é fundamental na vida da gente. Como o meio ambiente geral. Se você for pegar as plantas, vai fazer a mesma coisa. Quantas vezes, aí a colega que falou de Umbanda e tudo mais, quantas vezes você pega aquelas ervas para você se banhar, né? Para poder descarregar do seu organismo, tá? Por que você não pode fazer isso? Né? Os banhados, os chás que nós temos aí de diversas ervas, não precisa ser de Umbanda, mas vários chás que nós temos aí. Eu vivi durante muito tempo tomando um chá de 7 ervas, porque eu tinha problema de cálculo renal e tinha que tomar. E era um milagre aquilo ali, você, entre aspas, né, um milagre. Você tomava o chá, eu tinha que urinar num pote, o que saía de terra do meu organismo, né? Ficava aquele monte de pó lá dentro, mas só com aquele chá. A água purinha não fazia a mesma coisa, que o médico falava para mim, não, a água causa a mesma coisa. Não era. Se eu ficasse tomando água e medindo, não saía. Botava os chazinhos aí, quebra-pedra, barba de milho, cana do brejo, não sei mais, é o 7. Aí tomava aquilo, estava eu eliminando as coisas. Tá? Desculpe ter atrapalhado a aula de vocês. Não, aí. Imagina, que isso, foi ótimo. Eu ia reclamar mesmo. Rosângela, Fala, Rosilda. Esses 2 livros principais, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que traz esses exemplos para nós, maravilhosos. Parabéns para a colega também, maravilhoso estudo. E aí, Célia, olha, Célia, nós vamos poder estudar, já tem um professor. Não, o professor é só hoje. Não, professor. Ele tá cozinhando? Oi? Não, agora já acabei. Olha, eu até terminei de lavar a louça, deixei um tabuleiro de molho para limpar. Quando acabar de falar aqui. Não, mas quando a gente for fazer Evolução em Dois Mundos, nós somos doidos para aprender. Tá. Ué, Precisamos estudar Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. deixa eu ver, mais alguém gostaria de falar? Alberto, gostaria de falar? Vai ter que ligar aí, eu tô achando que tá ligado. Tá ligado. Alberto? Eu gostaria de Oi, falar. Rosa. Até agora ficou bem colocado essas questões todas, né? A gente sabe que, de acordo com o livro Voltei, o Bezerra de Menezes levou, né, Jacó lá na praia para ver uma limpeza. E em relação ao que Célia, Zé Marcos e a Lucia, esse senhor Lucia, eu não sei o nome, mas... Márcio, Eliane. O Márcio, muito prazer, Márcio. Muito prazer. Por exemplo, eu fiz durante muito tempo, agora com essa quarentena eu parei, mas a hidroterapia, ou seja, uma sessão de fisioterapia dentro d'água, na piscina. E a gente vê os benefícios da água, porque a água é um condutor. E quando a gente deita, eu deitava na água,
botava uma boia na cintura e fiquei deitado, e o trabalho todo de fisioterapia se dava dentro d'água. Como a água é um condutor, havia uma troca de energia com o meu organismo, os centros de forças ficavam dentro d'água, então havia toda uma harmonização do organismo. É muito importante ver os efeitos da água, né? A água tem um poder assim, muito grande. E eu, por simpatia lá da minha avó, desde a época da minha avó, tenho meu copinho d'água atrás da porta. Entendeu? Dentro de casa, eu assumo qualquer crença que eu queira, dentro de casa. No CO, eu não vou propor ninguém a isso, porque lá é a doutrina espírita, mas aqui eu misturo as minhas fés. As minhas fés é crença que eu aprendi com a minha avó, e aí eu boto ali um olhinho de boi dentro d'água, esse olho de boi estoura, e tu diz, mas por quê? Energia acumulada, o olho de boi, não sei por que processo, ele tem essa capacidade de catalisar a energia negativa. Quando a energia fica muito concentrada, energia negativa, aquele olho de boi, que é uma semente da natureza, ela estoura. E aí você tem que trocar aquela semente. Eu uso porque minha avó me ensinou, eu sempre vou usar e sempre me dei bem. Entendeu? E nunca falei disso lá no centro, na doutrina, cada coisa no seu coisa. Aqui, como é um estudo que não é um espaço de centro espírita, é um espaço de seguidores da doutrina. Então, nós aqui todos temos como orientação doutrinária a doutrina espírita, mas podemos citar coisas além de. E aí, uma dessas é isso, o meu copinho com água, com pedrinhas de sal grosso e o olho de boi. Sempre deu certo, sempre deu certo. Chegava uma visita muito braba, muito carregada, aquele olho de boi estourava de uma hora para outra. A gente dizia, fulano está precisando de uma limpeza, porque a indivíduo está difícil o negócio. E é isso. Então, o poder da água, graças a Deus, esse criado por Deus, né? A gente só tem que agradecer. E como a Célia comentou sobre as pesquisas do japonês, e a gente sabe que a água ela catalisa, absorve energias positivas e negativas. E quando a gente bota para fluidificar, a espiritualidade magnetiza, fluidifica, e quando a gente no centro bebe aquele copinho depois da reunião doutrinária, a gente está absorvendo aquela água fluidificada que vai fazer muito bem. É isso. Tá certo. Marisa? Fala, Marisa. Rosângela, quando puder, eu vou dar outro pitaco. Tá bom. Fala, Marisa. É só para lembrar que nós somos gerados num líquido amniótico. Quer dizer, é tão fundamental o líquido, a água, para nós. Isso. Só isso. Isso aí. Fala. Eu ia falar... Eu também queria dar uma pitada aí. Tá. Olha só, inclusive com a colega falou do líquido amniótico, e eu falei com você tem uns 15 dias de um princípio, né, da ontogênese, recapitula a filogênese, não sei se você lembra disso. Lembro. Isso. Então, aí a colega acabou de falar. Nós somos criados dentro de um líquido amniótico. Você foi fecundado e aquela célula ovo, né, ela foi transportada lá para o útero e ali, com o líquido amniótico, ela vai se desenvolver. A evolução do homem do planeta é exatamente essa parte. Você nasce dentro d'água, fica ali o período, milhões e milhões de anos aí, trilhões, sei lá quantos anos, para chegar nesse homem. E a mulher tem o líquido amniótico, que é criado a criança, que durante 9 meses ela tem que ficar mergulhada ali, né? E esse período todo ela está recapitulando nada mais que a evolução do homem. Mas o que eu queria falar é o seguinte, não era só isso, isso aí veio porque ela falou ali. Eu estava lendo o Memórias do Suicida, um pedaço, Bezerra de Menezes, o espírito ali, o Camilo, é Camilo, né? É Camilo. Camilo.
o Bezerra narra junto com ele ali que eles, espíritos, quando descem para pegar os suicidas que eles já podem resgatar, para poder trabalhar, levar para o vale e depois para as outras colônias, que eles vão se recuperando muito lentamente, eles vão exatamente para os bosques. O Bezerra, com a equipe, estão nos bosques. Ali que eles vão pegar energia para poder capturar esses espíritos que estão meio baratinados, vamos falar assim no popular, e puxar para poder ser trabalhado com eles. A importância também do vegetal na história. Tá certo. Bom, era mais um exemplo, eu liguei aqui na cabeça, lembrei. Foi bom. Foi ótimo. Também tem daquele... Oh, meu Deus do céu. Esqueci agora, do Divaldo, com o Manuel Filomeno, também tem uma passagem. Da loucura? Não. Agora falhou aqui. Falhou o nome. Que ele tem lá o Manuel Filomeno foi ajudar no tsunami. Da transição planetária. Isso. Também tem exemplo dos gramados que eles colocam as pessoas ali para poder se restabilizar. Olha só. Viu que bacana? Tá certo, então. A gente já está chegando no nosso horário, Márcio. Fala. Então, o que eu queria falar era a respeito daquilo que a Tereza falou, a respeito do copo de água com bolinha. Isso daí, eu acho que vai muito da intenção que você coloca, para que você coloca a água. Se você coloca no intuito de ser fluidificada, para que coloque um remédio ali, etc. e tal, é uma coisa. Se você coloca no intuito de ela pegar ou limpar o seu organismo ou pegar energias deletérias, é outra história. E a espiritualidade está sabendo disso. Com certeza. Não é verdade? É isso mesmo, Márcio. É isso mesmo. É a intenção. É a intenção. Eu tinha uma época que eu fiz um trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes, muito antes de eu me tornar espírita. Foi assim que eu comecei, estava iniciando a querer me tornar espírita. E eu fiz um trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes, recomendado por uma médium lá de São Paulo. E o copo, toda vez que eu entrava em oração, ele ficava cheio de bolinhas miudinhas. E quando eu ia tomar a água, era gosto de homeopatia purinha. Eu sabia que tinham colocado um remédio ali para mim. Então, era uma coisa assim, fantástica. Então, tudo vai de acordo com a intenção que você coloca. É verdade. Eu vou agora, porque estamos chegando no nosso horário, eu vou pedir, eu vi que a Vânia está presente. Vânia, faz a sua colocação. Depois, quem não falou ainda, eu sei que tem a Mara, se a Mara desejar falar também, né? Fazer a sua colocação, Vânia, sobre esse estudo de hoje. Boa noite. Eu entrei um pouquinho depois, porque estava com umas coisinhas aí para resolver. O colega aí de cadeira me lembrou uma questão de prova de minha de faculdade, a ontogênese recapitula a filogênese, que eu fiquei quase que o tempo de prova inteiro para entender como é que eu ia poder explicar aquilo. Mas é isso, né? Quando a gente analisa o desenvolvimento dos seres, você acaba vendo, você vai se colocando ali naquelas etapas, né? Água. É comum a gente se perceber, né, assim, bem quando você toma... Por que um banho refaz a gente? Por que você chega cansada, esgotada, chateada, e você toma um banho e parece que você se refaz com aquilo, né? O elemento água que, juntamente com os teus pensamentos, com a tua vontade, etc. e tal, que acabam provocando aquele efeito em você, né? A mesma coisa em relação à floresta, em relação os campos, de um modo geral, né? Por que a gente se sente bem, né? Às vezes você entra, você pode nem ser muito fã daquilo ali, mas você entra, você sente um vigor diferente. Porque existem, né? A gente sabe que existem esses espíritos da natureza que trabalham ali aqueles elementos, independente de você estar ligada a eles ou não estar ligada a eles, né? A gente é ligado, em relação à água, quando a gente fluidifica a água, quando o médico fluidifica a água, a gente é ligado ao nosso pensamento e à nossa vontade. Você está colocando ali naquele líquido o resultado do teu pensamento
E você está dando penetrabilidade ao teu pensamento através da tua vontade. Então, se você tem pensamentos que sejam legais, pensamentos bons, que você quer ajudar aquela pessoa, você automaticamente você vai colocar naquela água que vai ser servida aos outros depois, você vai colocar o teu pensamento ali. Então, você vai modificar a estrutura daquela água de acordo com o pensamento que você emite. Como a Célia colocou, eu peguei só uma parte da colocação da Célia, quando ela coloca, né, que a água é modificada pela estrutura sonora, por tudo, aí a gente vai conseguir perceber que todos os elementos estão ligados entre si. A água, o ar atmosférico, a mata, a floresta, a água do mar, a água doce, a natureza, de um modo geral, ela está ligada entre si, porque ela é depositária dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, quando a gente não se sente bem, é porque o resultado não é a substância, né, que está provocando aquilo. Ela é resultante, ela colhe, ela capta os pensamentos das pessoas que estão ali naquele momento, ou que estão vibrando em relação àquilo ali. Né? Então, ela é importante, a água é importante, como já foi falado aqui, ela forma mais de 70% do nosso corpo, ela é fundamental. Você fica dias sem comer, mas você não fica dias sem beber água, porque ela é fundamental para o organismo da gente, né? Como a Marisa colocou também, nós somos concebidos, a célula ela vai se transformando, vai se multiplicando dentro do ambiente aquoso, né, que é o líquido amniótico, e ali ele vai dando origem a outro ser, né? Então, eu vejo desse jeito, né? Eu acho que ela vai ser depositária, ela vai receber os fluidos das nossas formas de pensamento, das nossas formas de vontade, né? Se você não tem um pensamento legal, já era, né? E ela é tão importante que tem um capítulo do livro do André Luiz, se não me engano, Ação e Reação, eu acho que é Ação e Reação, sim, que tem uma cena que tem uma senhora e uma criança, parece que numa cabana, eles estão passando mal, e não tinha médico perto, não tinha como o plano espiritual solicitar o socorro de alguém, porque estava tudo longe, estavam bem isolados, né? E aí, o que os espíritos fazem? Colocam naquela água, que eles observam uma jarra d'água em cima de uma mesa, colocam naquela água as substâncias que seriam necessárias para o refazimento daqueles dois, da mãe e do filho. E, né, vão, através da sua ação, instigar a sede daquelas duas pessoas, para que eles pudessem beber a água que continha ali o medicamento que eles tinham colocado. Né? Então, ela é esse elemento que recebe, agora vai receber aquilo que a gente doa, né? Aquilo que a gente doa. É claro, não tem sombra de dúvida, eu posso não estar nem com a melhor boa vontade possível para fazer aquilo, eu posso estar num nível de preocupação que o meu pensamento esteja muito distante dali. É claro que tem interseção do plano espiritual aí, né? Porque senão, já pensou se está naquele dia que você não está bem, e você vai fluidificar uma água, e você coloca naquela água o teu pensamento, que não está lá muito equilibrado, por razões pessoais, por razões de vida do dia a dia, então é claro que o plano espiritual vai interferir ali para não levar prejuízo para o outro, né? Então é isso, eu vejo ela como assim, ela é benéfica, claro que ela refaz a gente, um banho refaz, uma visita à floresta refaz, você ficar um tempo assim, diante do mar, refaz. Eu todas as vezes, ainda no Rio de Janeiro, todas as vezes que eu estava assim chateada, que alguma coisa me chateava, eu pegava o carro e saía dirigindo. Às vezes eu ia do Leme até Grumari. Pegava Leme, Copacabana, ia pegando a orla toda, subia lá a Avenida Niemeyer, pegava a Barra da Tijuca e ia embora. Só o fato de eu estar dirigindo perto do mar, ao lado do mar, me refazia bastante. Então, acho que era o tempo também que eu levava aquele tempo para diluir aqueles meus pensamentos, mas refaz. E refaz, a gente sabe que refaz, né? Porque essa questão da natureza, os espíritos responsáveis pela natureza, pelos aspectos da natureza, eles trabalham ali em torno da gente, né? Então, ela refaz sim, agora nós precisamos tomar conta do nosso pensamento e da nossa vontade, daquilo que a gente está pensando, que está emitindo para interferir naquele líquido ali. Era isso aí, Rosângela. Tá bom? Obrigado, Vânia. Mara, você não ia botar uma pessoa para falar sobre floresta? Hã? Não, mas
Ia ser a Vera, mas ela teve um problema, um acidente doméstico. Ah, tá. Né? Aí esse caso que eu acabei falando. Que a Vânia falou, está lá no Ação e Reação, capítulo 13. Certo. Débitos Agora, olha passionários. só, quem tiver em casa, puxando o Prazer e minha sardinha, quem tiver em casa, o Grande Enigma, dá uma olhada lá de Leon Denis, o Grande Enigma de Leon Denis, dá uma olhada lá na floresta, no mar, quando ele descreve o mar, ele descreve a floresta. Vale a pena dar uma lida lá, que realmente é muito interessante. Dá uma lida, o Grande Enigma, o capítulo que ele fala do mar e da floresta. Tem outros que ele fala, né? Agora que me ocorreu foi o mar e a floresta. Dá uma lidinha lá que é interessante. Mara. Queria agradecer porque eu ampliei e agora eu vou conversar mais ainda com as minhas plantas também. Mara está aí? Quem não gosta de carinho? Mara? Mara? Acho que ela não está me ouvindo. Bem, então, eu vou... Ana Werneck, tem alguma colocação? Ana? Não? Então, vamos... É o nosso horário, gente. Perfeito, Rosângela. Ela fez uma pesquisa excelente. Nossa! E todos falaram aí de todos os aspectos. Não tem mais nada que falar. Tá certo. Foi ótimo, excelente, maravilhoso. Tá certo, então. Zélia, você pode fazer a nossa prece? Liga o microfone. Aí você fala mais alto, porque eu não sei como é que está o som. Fala para me ver. Só tocar na tela. Não estou te ouvindo. Foi agora? Fala mais alto. Foi agora? Tá. Ainda tá baixinho. É celular? Não, computador. Computador? Chega mais pertinho do sonzinho dele. Então. Tá. Vamos lá. Bom, pode? Está ouvindo? Estamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Jesus, nosso protetor e amigo, te agradecemos por mais esse estudo, por entendermos mais alguma coisa para a nossa evolução. Agradeço aos colegas que trouxeram tantos ensinamentos. E que assim seja. Graças a Deus. Sentindo que não deu para entrar no livro, né? Eu sabia. Mas eu não sei. Eu achei que foi muito bem. Rosângela, deixa eu fazer uma pontinha. Em relação ao copo d'água na mesa, ou né, como o nosso colega falou, o Alberto falou que ele tem atrás da porta dele, né? Já também coloquei muito. Não bebe a água ela é jogada fora. Jogada fora. Uhum. Jogada fora. Tanto a de bolinha como a outra, simplesmente para fazer a limpeza ou a purificação, mas a água não se bebe. Tá, e um banho de cachoeira também é porreta. Boa noite, então. Boa noite.